Quase que diariamente, menores infratores são apreendidos pela polícia cometendo atos infracionais em Pedreiras e Trizidela do Vale. E na maioria das vezes, os bens subtraídos das vítimas não são devolvidos. Aí vem a seguinte pergunta: os pais serão responsabilizados pelos atos dos seus filhos? Para encontrar a resposta para essa dúvida, nós viemos aqui ao Fórum de Pedreiras conversar com o juiz Dr. Marco Adriano. Olha, a nossa legislação, o Código Civil, ele determina o seguinte, que os pais são responsáveis pelos atos praticados pelos seus filhos e podem responder civilmente. Por que isso? Porque o pai, enquanto o filho seja menor, ele é o responsável, é o representante legal do filho, e tem o dever de vigilância sobre ele, dever de vigilância, de responsabilidade e entre outros deveres, educação. Então, o pai ele não pode negligenciar. Se o seu filho está cometendo ilícitos, nós compreendemos, realmente, o pai nem sempre é o responsável pelo ato praticado pelo filho, mas ele é responsável pelas consequências do ato praticado pelo filho. Então, eventualmente, um crime de dano, um crime de furto, roubo, praticado por menores, que aí vai ser denominado de ato infracional, a vítima ela pode pedir que o prejuízo seja ressarcido e esse pedido deve ser formulado contra o pai do menor. Doutor, mesmo o menor, o adolescente, não estando no campo de visão do responsável por ele? Porque deveria o pai estar sabendo onde seu filho se encontra. O que eu percebo muito aqui em Pedreiras, isso é uma realidade até do Brasil, mas aqui em Pedreiras me entristece muito, é que os pais simplesmente eles negligenciam. Não sabem onde seus filhos estão, não sabem onde seus filhos, com quem seus filhos estão andando. Ontem mesmo eu fiz uma audiência em que o menor foi testemunha de uma ação penal por tráfico e ele é um dos traficantes. O menor ele vivia na rua, não frequenta a escola. O pai disse, não, ele mora com a avó. Então, quer dizer, o pai, qual é a preocupação que esse pai está tendo com a criação do seu filho? Então, acho que essa é a reflexão que a sociedade tem que ter. Os pais têm que refletir o seu dever em relação aos seus filhos. Isso é um dever, não uma faculdade, é um dever legal e, caso os filhos pratiquem ilícitos, os pais serão responsabilizados. Agora, logicamente, desde que a vítima promova essa cobrança. Essa cobrança, ela deve ser feita no momento do registro do boletim de ocorrência? O BO, ele vai instaurar, né, dele vai ser instaurado no procedimento criminal, né? Então, o recomendável é a vítima, se tiver elementos suficientes, já entrar com uma ação civil, ou então aguardar a sentença do ato infracional. No caso dos maiores, também os maiores, no caso o maior, ele já é responsável por si só. Então, por exemplo, um maior que comete um furto e esse objeto não é recuperado, na sentença criminal, na sentença penal, sempre a gente condena no valor mínimo da reparação do dano, geralmente o valor do equipamento que foi subtraído. Então, na sentença penal do maior, já consta essa condenação, mas na sentença do ato infracional, da Vara de Infância e Juventude, é importante que a vítima, no dia do seu depoimento, apresente documentos que façam com que se tenha uma estimativa, a nota fiscal, algo que demonstre o valor do objeto que foi extraviado. Doutor, mesmo o responsável por esse adolescente ressarcindo o bem que foi subtraído dessa vítima, o processo corre, o menor continuará respondendo perante a justiça, no caso até recolhido do convívio da sociedade? Com certeza. A reparação do dano, ela não isenta de pena. A reparação do dano, ela vai culminar numa redução da pena. Então, se ele voluntariamente restitui, se ele voluntariamente entrega, isso é considerado para fins penais. Mas, independente da condenação dele, no âmbito civil, no ressarcimento do prejuízo, ele vai responder também penalmente, se for maior, e também nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, em sendo menor. Ele vai estar sujeito a uma medida socioeducativa, seja de internação, seja de liberdade assistida, entre outras medidas que a legislação prevê.